Gente do céu, eu trago um vídeo para vocês agora mostrando a cagada que o advogado de Jair Bolsonaro fez tentando defender o ex-presidente da República. Isso porque, pessoal, ele não fez nenhuma defesa contundente, não apresentou nenhum fato novo para defender Jair Bolsonaro. Pelo contrário, a estratégia adotada por ele foi bizarra. O advogado começou tentando elogiar os ministros, puxar saco de ministro por ministro que está compondo a primeira turma do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento dos golpistas, e foi de uma vergonha alheia, na minha opinião, essa tentativa dele de bajular, puxar saco dos ministros. E depois ele partiu para uma estratégia que Bolsonaro já vem usando desde quando foi acusado, de que não existem provas para condenar Jair Bolsonaro, de que Bolsonaro é um inocente, e na minha opinião, o advogado, me perdoem, vou usar aquele ditado popular, cagou e sentou em cima. Vamos ver na íntegra aqui, pessoal, mas já vai deixando seu like, curte aí para nos ajudar. Olha só, eu preciso do seu like, leva o nosso vídeo a mais espectadores. Se inscreva aqui no canal se você for novo, a sua inscrição vai ajudar no nosso crescimento aqui na plataforma. Nosso canal está fazendo 70 dias de existência e graças à ajuda de vocês tem crescido muito rápido, então se inscreve aí se você for novo. Vamos ver aqui a tentativa fracassada da defesa de Jair Bolsonaro, primeiro bajulando os ministros do Supremo Tribunal Federal e depois tentando descredibilizar todas as provas apresentadas contra Jair Bolsonaro. Vejamos aqui, olha só. Excelentíssimo senhor presidente, digno ministro Zanin, uma honra, uma satisfação muito grande em fazer essa participação na presença desse presidente que foi um dos mais extraordinários advogados, que nós rendemos homenagem a Vossa Excelência pela garra, pela batalha, pela competência, pela dedicação, pela seriedade, por tudo que Vossa Excelência representa. Na pessoa de Vossa Excelência, então, nós saudamos também os advogados. E ministro, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, uma honra imensa estar aqui na presença de Vossa Excelência, um processo da sua relatoria. Eminente ministra Carmen Lúcia, uma satisfação mais uma vez retornarmos aqui. Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro... Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso. Vem lá do norte com a galardeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa ter aqui. É uma homenagem a Vossa Excelência. Eu não disse para vocês que daria uma vergonha ali essa tentativa dele de bajular os ministros do Supremo? Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Esse já é outro, tá, pessoal? Ministro Cristiano Zanin. Eu tenho verdadeira admiração por Vossa Excelência, porque coincide com a minha aposentadoria no Ministério Público e entrada na advocacia vamos dizer, o auge de Vossa Excelência como advogado. E quando Vossa Excelência ainda estava advogando, houve um episódio em que Vossa Excelência foi assediado por um grupo de desqualificados. Eu tive a oportunidade, naquele momento, em escrever a seu respeito. A cintilação de Zanin, um dos operadores do direito de maior sucesso nessa república, se reflete nos resultados de seu trabalho. Existem explicações políticas e sociológicas para o retorno de Lula da Silva à presidência. A jurídica tem nome e sobrenome: Cristiano Zanin Martins. Eu não menti para vocês, eles realmente bajularam. Olha só, vocês estão vendo. Na defesa de seu representado, elaborou teses, insistiu, debateu e, ao fim, obteve êxito. O melhor advogado que poderia existir na biografia do presidente. Acreditou ininterruptamente no personagem na causa. Metade do país endeusando o juiz algoz de seu cliente, os demais 50% achando que a cadeia era pouco para ele. E Zanin firme em seu propósito de absolvição. Gente que fez carreira graças a Lula, em cargos públicos e nos negócios particulares, o trocava por acordos de delação que diziam sobre os dedos duros o dobro das mentiras atiradas nas costas do traído. E Zanin gastando argumento para desmontar os trastes. Sua crença na justiça abolia o pessimismo de quem supunha que Lula só sairia da PF, Polícia Federal, para um PF, Presídio Federal. Vitorioso, deveria contagiar os que desejam resolver seus traumas fora da lei. Então, quero repetir isso aqui porque eu disse e escrevi quando Vossa Excelência era ainda advogado. Então, eu sempre digo, quando o Supremo acolhe uma boa tese, os ministros estão, em geral, não agindo de ofício. Os ministros estão sendo provocados. E Vossa Excelência soube, com denodo, com persistência, buscar esse seu apogeu na advocacia. Isso talvez tenha facilitado
ou melhor, o indicado para ocupar esse altíssimo e honrado posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a Vossa Excelência, minhas homenagens, e eu tenho certeza que um novo advogado que sou tem como ídolo uma pessoa com a sua índole, com o seu caráter, com o seu trabalho. Aí eu pergunto para vocês, tem bajulação maior que essa? É claro que o Zanin fez um grande trabalho, principalmente quando advogado do presidente Lula, bateu de frente com o Sérgio Moro e ajudou o presidente Lula a se livrar das falsas acusações, a se livrar das condenações injustas. Mas o advogado, num julgamento grave como esse, na tentativa de golpe de Estado, que sabe que seu cliente será condenado, fazer uma bajulação dessa, a intenção não é elogiar o ministro, não, é puxar saco mesmo. Essa criminalização do discurso, nós acabamos depois perdendo o direito de dizer algumas das coisas que nós gostaríamos. Então, eu imagino que esse tipo de situação, ele, de vez em quando, a gente enfrenta. Nós não podemos fazer a criminalização do dissenso. Eu pego aqui uma reportagem, né, que mostra um caso em que aconteceu recentemente, em que Boulos, Ricardo Noblar, um jornalista, e o deputado federal Túlio Gadelha fizeram em emissora de rádio, né, ou nos locais próprios, né, da manifestação, uma manifestação, várias manifestações. No Twitter, Boulos disse: um lembrete para Bolsonaro. A dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina. Além de ser um erro histórico, né? Quem terminou na guilhotina foi Luís XVI. E a dinastia não começou com Luís XIV. Mas, enfim, jogo jogado. É um discurso de ódio, fazendo alusão à Revolução Francesa. Já Noblar publicou a mensagem: do jeito que vão as coisas, cuide-se, Bolsonaro, para que não apareça outro louco como Adélio Bispo. E em referência ao autor da facada, né, sofrida pelo então candidato a presidente, em referência ao Adélio, naturalmente. E, por fim, o deputado federal Gadelha curtiu um comentário de uma usuária do Instagram que sugeria: uma facada verídica resolveria tudo. Então, o Ministério Público Federal, primeiro, houve uma requisição pelo ministro da AGU, se não me engano, naquela época era hoje ministro do Supremo, né? E o Ministério Público Federal deu o seguinte parecer: a favor do arquivamento das investigações devido à ausência de dolo e de risco à soberania nacional. Na nova decisão, também não foi constatada a intenção específica de ofender a honra de Bolsonaro. Teria ocorrido apenas uma crítica de caráter político, com expressões insignificantes do ponto de vista criminal. É previsível que haja manifestação de pensamentos, opiniões e ideias em redes sociais a respeito da conduta de pessoas que exerçam cargos políticos. Isso tudo é o parecer do Ministério Público. A defesa de Boulos disse o seguinte: a liberdade de expressão é um direito constitucional que encontra limites apenas na verdade e na ciência, não sendo suscetível, assim como as instituições de Estado, às vontades dos agentes políticos de ocasião, ou seja, não sendo suscetível às vontades dos agentes políticos de ocasião. Então, nós não podemos ficar aplicando duas regras. A regra alguém pode dizer que seria bom que ele tivesse sido morto com uma facada, ou que aquela facada foi fake, ou que a solução seria a guilhotina. Então, tem que haver a tolerância contra esse tipo de discurso. É um discurso quase que de um débil mental, mas é um discurso. Como vocês viram aí, tentou puxar sardinha para os ministros do Supremo Tribunal Federal, os dois advogados. Tentaram bajular os ministros porque sabem que Bolsonaro não tem outra saída, que Bolsonaro já está praticamente condenado. E então partem para essa estratégia ridícula, tentando vitimizar Jair Bolsonaro e tentando bajular os ministros do Supremo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Deixa a opinião de vocês aqui abaixo, não saia do vídeo sem deixar o seu like, se inscreva no canal para nos ajudar. Logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.